Amós capítulo 5, versos 14 e 15. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos meditar aí. Ele vai dizer assim: busquem fazer o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, assim como vocês têm dito. Odeiem o mal e amem o bem, e estabeleçam na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Amém? Amém. Vamos ler. Busquem fazer o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês sempre dizem. Odeiem o mal e amem o bem, e estabeleçam na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Diga graças a Deus. Amém? Esse texto é Deus orientando o povo de Israel. Amém, irmãos? É Deus orientando o seu povo. O povo que andava com ele. Um povo que sempre buscava. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E louvado seja Deus, eu orava enquanto o Senhor, bendito seja Deus, me dava esse texto. E eu quero falar em cima desse texto a respeito, louvado seja o nome do Senhor, de nós verdadeiramente buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Você vê que o texto, quando Deus ele se dirige pela boca do profeta Amós, aquele povo, ele orienta. O que me chama a atenção é que nem eu estava dizendo esses dias. Você percebe que Deus não nos obriga a nada. Você já percebeu isso? Você entra pela palavra de Deus, você diz assim, você vê Jesus dizendo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, venham a mim, todos vocês cansados e sobrecarregados. Quando você vai lá em Apocalipse 22, verso 17, eu estava citando hoje esse texto, ele diz assim, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem. E quem quiser, e quem quiser. Você vê que Deus não obriga. Você não vai ler em momento algum na palavra de Deus, ou você vai ver. Troca pra mim aí. Tá na caixinha. Não, pode trocar, fica tranquilo. Ele só tem que entrar com mais sujo, ele não tá no negócio. Não ligue não, só bota as pilhas, mas não ligue. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. E você percebe que Deus, ele não obriga ninguém a nada. É interessante. Ele nos convida. Quando você vai lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19, ele diz assim, eis que eu ponho hoje, aliás, eis que eu tomo por testemunhas os céus e a terra, de que eu vos propus hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. É interessante ver que Deus ele não força a barra. Ele chama. Olha para cá. Quem conhece melhor do que tudo? Aliás, quem conhece tudo melhor do que Deus? Quem conhece o mais profundo
de tudo isso que existe nessa vida presente, mais do que Deus. Quem é que sabe o melhor para mim e para você? Melhor do que Deus. Quem sabe o que nos reserva para o futuro? Melhor do que Deus. Quem? Quem? Se Deus já sabe o melhor, se Deus sabe o melhor para nós, e sabe o que está reservado para nós no futuro, por que não escolhermos, amém? A vontade dele? Por que não escolhemos o que ele quer para nós? Porque temos a dificuldade de descansar o nosso coração em Deus. Porque temos a dificuldade de confiar em Deus. Olha para cá. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos? Não. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. A gente não sabe. Sim ou não? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu canso de, muitas vezes eu estou em casa que eu saio e eu tenho surpresas. Amém? Quinta-feira agora fizemos um culto à noite. Fizemos o culto do sopão. Amém? E eu fiz esse sopão em conjunto com o pastor Carlos. Né? Nos unimos. E foi para fazer lá em Arara. Amém? Uma congregação. A gente está lá fazendo o culto agora. Lá perto do centro. Irmãos, a gente tomou um susto. Porque o que chegou de gente não foi brincadeira. A gente achava que era só o pastor, né? Os obreiros. Amém? Achava que ia dar os irmãos dali mesmo. Daqui a pouco chegou um pessoal de lá de Arara mesmo. Chegou uma turma de lá mesmo. Amém? Chegou o pessoal da gente. Chegou o pastor. Aí o pastor Davi também foi, né? Eu tinha até esquecido o pastor Davi. Amém? Quando pensou que não é aquela coisa bonita. A gente pensou que ia ser um simples culto. Teve peça teatral. Forte, peça forte, bonita. Amém? Coisa mais linda de Jesus. Teve aquele momento da palavra, coisa forte. Mas eu nem imaginava. Eu digo, meu Deus, Deus é teu surpresa. A gente nem imaginava, irmão, nem estava preparado para aquilo, ser sincero para você, porque você nunca está preparado para algo que você não tem ciência do que vai acontecer. Amém? Você nunca está preparado para algo que você não esperava. A gente não sabe. Uma pessoa está aqui agora conversando do seu lado, vivinha. Você conversou com uma pessoa semana passada. E de repente chega a notícia trágica da morte. Como assim? Eu conversei com fulano semana passada. Sim ou não? Sim. Amém? A gente não sabe, irmãos. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Por que não confiar em Deus? Por que não vir ouvir a palavra de Deus, receber da parte de Deus e procurar entender qual é a vontade de Deus? A vontade de quem? Deus. Diga graça a Deus. Por que não? Por que não você não se deixar orientar pela palavra de quem? Deus. Aprender a confiar em Deus pela palavra de Deus. Aprender qual é a vontade de Deus pela palavra de Deus. Aprender o que Ele quer para a tua vida. Confiar nos projetos dEle, oh glória.
Confiar no que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para o teu viver, para a tua saúde, para a tua família. Confiar, louvado seja o nome do Senhor, nos planos do Senhor para a tua vida. Amém? A palavra de Deus vai dizer, olha para cá, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem vive para satisfazer a vontade de Deus, aquelas pessoas que procuram ouvir a palavra de Deus para aprender, para se orientar a respeito da vontade de Deus, tenha certeza, olhe para mim, elas não serão decepcionadas. Amém? Elas não serão traídas. A gente é traído pelo ser humano, é decepcionado pelo ser humano. O ser humano nos entristece, mas Deus não. Tenha certeza, quem procura ouvir a palavra de Deus, se orientar na palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus para a própria vida, para a vida de si mesmo, não é traído, não é decepcionado, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Oh, glória! Amém? Amém. Por isso que Deus ele orienta, olha para cá. Por isso que Deus orienta, busquem o bem. Deus não força a barra, mas Ele mostra a direção. Irmão, só tem paz quem ouve a palavra de Deus e guarda e põe em prática. Só tem vida de verdade quem ouve a palavra de Deus. A pessoa tem receio de fazer o que a palavra de Deus manda, de abandonar muita coisa que para ele e para ela é importante, porque tem medo. Eu vou deixar de aproveitar os prazeres dessa vida. Eu sou novo, eu sou nova. Ou senão a pessoa diz assim, eu vou perder a minha vida dentro da igreja para quê? Diga assim comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como a pessoa se decepcionar. A gente larga a mão de muita coisa para agradar a Deus, mas tenha certeza, olhe para mim, você vai ser recompensado, tenha certeza disso. Há uma recompensa. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé, o que é uma pessoa sem fé? É uma pessoa que ela não procura agradar a Deus. A pessoa que ela demonstra fé é aquela pessoa que procura agradar a quem? A Deus. Pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Sem fé, olha o que diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário crer, primeiramente, que Deus existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você está entendendo isso? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Não tem como você ser frustrado, não tem como você ser decepcionado, não tem como você ser passado para trás, quando, louvado seja Deus, o seu objetivo é agradar a Deus, oh glória, quando o seu objetivo é agradar o Todo-Poderoso. Agora olha para mim, Deus não obriga, Deus obriga a gente a servir a Ele, a fazer a vontade dele. Olha para cá. Na maioria das instituições religiosas, amém? É aquele toma lá e dá cá. Amém? O homem procura meios de subornar o seu Criador. Sim ou não? Sim. Louvado seja Deus.
Se você não der a oferta, se você não der o dízimo, se você não fizer o voto, você vai ser amaldiçoado. Lá eles que dizem isso. Diga misericórdia. Nós entendemos que ofertar, contribuir na obra, dizimar, amém? É da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se Deus nos obriga a alguma coisa, toda instituição que força, amém? Que força a situação, que faz pressão para você fazer algo para Deus, ou que faz aquela barganha, se você não der, você vai ter a sua vida, você vai ter problemas. Toda instituição em que a pessoa é obrigada, a pessoa vive debaixo de uma opressão autoritária dentro da igreja. Amém? Ela não segue a palavra. Não é a palavra que está instruindo ela e direcionando ela. Sim ou não? É a obrigação que ela tem dentro da instituição. Diga misericórdia. E olha para cá. Deus não nos obriga. Ele nos chama. Ele nos orienta. Eu vejo Jesus dizendo, venham a mim. Eu vejo o próprio Deus Pai. O próprio Deus Pai. Usando a boca do profeta Isaías. Lá no capítulo 45. O verso 20, se não me foge a memória, posso estar equivocado, do profeta Isaías. Ele diz assim, venham a mim todos os povos. Vocês de todas as nações, venham a mim. Amém? Ele convida, ele chama. Olha para cá. Se Deus chama, é porque alguém precisa vir. Amém? Se Deus chama, significa que o ser humano ele precisa se dirigir a ele. Eu vejo na palavra de Deus o salmista dizer, lá no Salmo de número 27, o versículo de número 4, vai dizer assim, uma coisa peço a Deus e irei buscá-la nele. Irei buscá-la? Eu peço e irei buscar. Eu vou pedir, mas também eu vou buscar. Não existe essa de que eu tenho fé em Deus em casa. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, a reunião é necessária. Diga graças a Deus. Eu tenho que me reunir com a igreja. Eu não posso me acomodar em buscar Deus sozinho, sendo que Jesus deixou claro que eu tenho que me reunir com os irmãos da fé. Amém? Amém. Eu tenho que me mover. Olha para cá. Tu já pensou se a mulher do fluxo de sangue fica onde ela está? Ela tinha sido curada da hemorragia? Não. Se o cego Bartimeu tivesse ficado aonde ele estava, quando Jesus passou, ele tinha ficado curado? Tinha. Tu já pensou, se Jesus vai passando, bendito seja Deus, Jesus entra na casa de um certo homem chamado Simão Fariseu, e a Bíblia diz, e uma mulher, olha aí, Lucas capítulo 7, e uma mulher pecadora da cidade entrou naquela casa, olha para cá, ela entrou sem ser convidada. A Bíblia diz que na cidade de Naim, Jesus vai entrar na casa de um homem, porque aquele homem havia chamado Jesus para almoçar com ele. Amém? E a Bíblia diz que uma mulher da cidade, considerada pecadora pela população, ela invade a casa. Ela entra sem ser convidada. Amém? Por quê? Porque ela queria... naquele momento está na presença de Jesus. Está na presença de quem? Jesus. Sabe o que é você ter sede de estar na presença de Deus? Amém? Tu imaginou se aquela mulher cananeia
A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, capítulo 15, verso 21, em diante, que uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, enquanto Jesus ia passando por certa localidade, uma mulher saiu no meio da multidão gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que depois de alguma insistência, ela alcançou resposta, amém? E Jesus disse para ela: vai, tua filha está curada, seja feito isso contigo para como tu deseja. Se ela tivesse ficado na terra dela e não tivesse procurado Jesus, ela teria encontrado a cura e a solução para a vida da filha dela? A pessoa não quer se mover. Ah não, em casa, de casa mesmo, está tudo bem. Não, não está não. Se essas pessoas tivessem, tu já pensou? A palavra de Deus diz que um certo centurião, diga comigo, centurião, era um capitão de 100 homens. Capitão de 100? Um capitão de uma tropa de 100 homens. Um certo centurião enviou servos, empregados seus até Jesus, para que indo atrás de Jesus, trouxessem ou pelo menos enviasse da parte de Jesus uma palavra. Porque um empregado dele dentro de casa estava doente. E olha para cá, aquele centurião era um homem bom, generoso, de bom coração. Amém? O servo dele, o empregado dele estava doente. E sabendo ele que Jesus ia passar, diga graças a Deus, nas proximidades, ele envia outros empregados seus aí até Jesus, para que Jesus enviasse pelo menos uma palavra, liberasse pelo menos uma palavra para que o empregado dele ficasse curado. Se ele não tivesse se movido, o empregado dele tinha ficado curado? Não, irmão. Amém? Precisamos buscar. Precisamos ouvir Deus chamando, Deus falando conosco. Precisamos atender. Amém? Busquem o bem e não o mal para que vocês vivam. Deus está clamando. A palavra de Deus está ecoando nas ruas, nas cidades, nas periferias, nas vielas, nos becos. A palavra de Deus tem ecoado. Amém. Amém. Você sabe o que Jesus vai dizer? Evangelho de Lucas, abra aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, por gentileza, abra aí. Ó, verso 22 em diante, amém? Lucas capítulo 13, verso 22 em diante. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 13, verso 22 em diante. Vamos ver aí a palavra de Deus. E percorria as cidades. Amém. E percorria as cidades. Ensinando e caminhando para Jerusalém. Para onde, irmão? Jerusalém. Aleluia. Vamos continuar aí. E percorria as cidades. E as aldeias. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos aqueles que vão se salvar. Amém? Amém. Senhor, são poucos aqueles que vão se salvar. E ele lhe respondeu, se esforcem, deem tudo de si, para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha para cá. Um dia vai ser tarde. A palavra está sendo pregada, sim ou não? A palavra de Deus está sendo ecoada nas ruas, becos, vielas, periferias, na zona rural. A palavra de Deus está ecoando, irmão. Amém? Amém. Homens pecadores miseráveis que nem eu, tem dado lugar a Deus e aberto a boca para pregar, para pregoar a santa palavra de Deus. Deus tem ecoado através de sua palavra por todos os lados.
Amém? Agora olha para cá. Contudo, ele não obriga, ele chama. E se ele chama é porque alguém precisa vir. Se ele chama é porque alguém precisa atender ao chamado. Se ele fala para nós buscarmos, para nós nos movermos, para nós estarmos na presença dele, para buscarmos o bem e não o mal. Se ele nos convida a fazermos a vontade dele, ele não nos obriga, ele nos convida. Por que não atender? Por que não ouvir? Por que a resistência? Você vê nas pessoas a resistência. A gente vê, né? A gente prega. Amém? A gente convida para vir para o culto, para vir para a igreja. Diga graças a Deus. A pessoa precisa se arrepender de seus pecados, se batizar, sim ou não? Sim. Amém? Para procurar ter comunhão com aqueles que professam a fé no Evangelho. E o que é que elas fazem? Simplesmente ignoram. Diga misericórdia. É triste. Amém? Agora olha para mim. Deus obriga? Não. Ele nos ama tanto que ele não nos obriga. Ele nos chama. Amém? Ele nos chama. Ele chama todo dia. Ele está chamando. Amém? Olha para cá. De vez em quando eu vejo alguns irmãos na rua pregando. Porque se você não se converter e não se arrepender, você vai para o inferno. Meu Deus. Amém? Você vê que os crentes geralmente pregam por aí, é uma tortura, sim ou não? Se você não se converter, você vai para o inferno. Olha, Deus vai tocar em algo teu se tu não se converter. Parece que é obrigatório. Deus nos obriga. Ele nos chama. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Ele não nos obriga a nada, irmão. Agora olha para cá. É triste ver as pessoas ouvindo a palavra de Deus e fazendo resistência. Amém? É triste ver as pessoas ouvindo a palavra de Deus e olha para cá. Se Deus conhece o futuro, amém? E Ele já nos chama, Ele já nos orienta. Ele nos envia a sua palavra para nos orientar, para a gente não cair no mesmo precipício e buraco. Por que não atender essa voz? Amém? Por que não ouvir Jesus falando e dizendo, olha, saiam dessa vida. Lá tem o pecado. Lá tem a vida errada. Por quê, irmão? Amém? A dificuldade, diga misericórdia. A dificuldade das pessoas quererem entender que o que é pecado, não adianta a gente querer, amém? Negociar valores, pecado é pecado, amém? Pecado é pecado, não adianta negociar valores. Se Deus, Ele nos orienta a largarmos aquilo que é errado, que para Ele é errado, para nós parece ser certo. Agora me recorda bem, a palavra de Deus em Provérbios, diga graças a Deus. Capítulo de número 14, verso de número 12, vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem são bons. Amém? Mas no final das contas são caminhos de morte. Há caminhos que aos olhos do homem são bons, mas no final são caminhos de morte. A palavra de Deus ainda vai dizer no livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 55. Amém? E olha o que diz lá. Já que estamos falando de chamada, já voltamos para Lucas. Eu não quero deixar pontas soltas. Amém? Já que estamos falando sobre Deus chamar, irmão, Deus não obriga a gente a nada. Deus nos chama.
Deus nos chama para servi-lo. Deus nos orienta para a gente fazer a vontade dele. Deus nos orienta para a gente estar firme no caminho dele. Ele não nos obriga a nada, mas ele chama. Amém? Mas ele aconselha, mas ele orienta. Mas ele deixa claro o que é certo e o que não é. O que vai dar certo e o que vai dar errado. Não anda por aqui porque vai dar errado. Olha aí, ó. Isaías capítulo de número 55, verso 6. Vamos ver a partir do verso 6. Buscai ao Senhor. Buscai a quem? Enquanto se pode achar. Procurem a ele enquanto está perto. Verso 7. Deixe o ímpio. Deixe o ímpio. O descrente. O descrente. O pagão. O gentil. Aquele que não se arrependeu de seus pecados e não se voltou para a palavra de quem? É o pagão. Deixe o ímpio, o descrente, o seu caminho errado. E o homem maligno, os seus pensamentos errados. E se converta a quem? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Porque grandioso é em perdoar. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Não dá para negociar valores. Pecado é pecado. O que para a gente parece ser certo, quando a gente vai analisar, quando a gente vai examinar a palavra de Deus, a gente descobre que é errado. E a gente tem o dever de tomar uma decisão, de ouvir a Deus ou ouvir aos nossos próprios desejos. Sim ou não? Sim ou não? Temos o dever de tomar uma decisão de ouvir a Deus, de ouvir a quem, irmão? Ou dar ouvidos a nosso próprio desejo e vontade. Fica misericórdia. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Amém? Os valores de Deus não podem ser comparados aos valores humanos. A forma de que Deus escolhe para que sirvamos a Ele não tem nada a ver daquilo que nós imaginamos muitas vezes. Deus tem a forma dele, tem o jeito dele, mas Ele não nos obriga, Ele nos chama. A palavra dele ecoa para todos os lados, convidando pessoas, chamando pessoas a tomarem uma decisão, ouvir ao próprio coração, ou ouvir a palavra de Deus. Vou repetir, ouvir o próprio coração, ouvir a quem? A palavra de Deus. Bate para Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E para nós fecharmos, a ponta que deixamos solta, em Lucas 13, escuta aí. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos aqueles que vão se salvar. Olha a curiosidade. E ele lhe respondeu, se esforcem por entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Um dia vai ser tarde. Sim ou não? Sim. A pessoa vai partir dessa vida sem Deus, sem salvação. Ela não quis se arrepender de seus pecados, largá-los, se converteu ao Evangelho de Cristo. Ela vai partir sem Deus, sem salvação. Oh, meu Deus! E vai ser tarde. Vai ser tarde. Oh, Deus! Mas Deus tem bradado na terra, sim ou não? A palavra de Deus está sendo pregada.
Olha aí, ó, verso de número 25. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem, estando de fora, a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, dirá a vocês: não sei de onde vocês são, não os conheço. Verso 26. Então vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Temos comido e bebido na tua? Mas a gente estava lá, Senhor. A gente estava ouvindo a tua palavra, mas só ouvia, não botava em prática. As pessoas precisam entender que o arrependimento é a decisão de ouvir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, abandonar esse mundão, sim ou não? As coisas promíscuas e mundanas, as paixões, aos desejos carnais e mundanos, e se converter ao evangelho de quem? De Cristo. Se converter ao evangelho de Cristo. Deus não negocia valores, nem negocia a palavra dele. Aquilo que é sim, o que é não. Amém? Amém. Meu Deus. Mas as pessoas querem negociar. Elas querem fazer do jeitinho delas. Não funciona, irmão. Nunca vai funcionar do nosso jeito. Nunca. Do nosso jeito a gente quebra a cara. Amém? Eu passei 18 anos da minha vida tentando do meu jeito e nunca deu certo. Diga glória a Jesus. Até que um dia eu conheci o Evangelho de Cristo e ele me mostrou o jeito dele. Aí deu certo. Aí está funcionando. Diga graças a Deus. Quem foi que nos criou? O Criador do ser humano sabe como ele funciona, sim ou não? Deus sabe como a vida funciona. Por isso que só presta do jeito dele. Aleluia! Mas as pessoas tendem a querer do jeito delas e só quebram a cara, só se dão mal, só são frustradas, decepcionadas, entristecidas, só vão de mal a pior, um abismo chamando a outro abismo, enganando e sendo enganadas, porque ainda estão tentando do jeito delas e do nosso jeito não dá jeito de jeito nenhum, irmão. Do nosso jeito não funciona. Deus nos convida e nos chama a fazer do jeito dele, pela palavra dele. Porque foi ele quem nos criou, ele sabe como a vida funciona direito. Oh glória, por isso que do jeito dele dá certo. Amém? Amém. E olha o que ele diz. Então vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Eu estava lá, sim. Eu estou entendendo. Você olha o que Jesus vai falar. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha para cá. Ei. Então vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Olha o que muitas pessoas vão dizer naquele dia. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Estava lá o fim da palavra, mas não tomou uma decisão. Estava ouvindo a palavra, mas não tomou a decisão de se batizar para poder tomar ceia, se arrepender, largar o pecado, sim ou não? Não tomou a decisão. E nós precisamos, irmãos, reagir em razão do que temos ouvido dentro da palavra de Deus. Precisamos reagir. As pessoas preferem ficar em casa. Oh Deus, tem misericórdia. E ele vos responderá: diga a vocês que não conheço vocês. E nem sei de onde vocês são. Meu Deus. Apartem-se de mim, todos vocês que praticam a maldade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês lançados fora. Se pode ver. Oh Deus. Amém.
Busquem o bem. Olha que Deus chama. Amém? Olha que Deus chama. Ele não obriga, ele não força, ele não faz pressão. Ele chama. Agora ele chama direto. Busquem o bem. Está aqui. Amós 5, verso 14. Amém? E não o mal, para que vocês vivam. Para que vocês tenham vida de verdade. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará realmente com vocês, assim como vocês têm aberto a boca para dizer. Glória. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Busquem o bem e não o mal, para que vocês possam ter vida de verdade, assim como o Senhor Deus dos exércitos. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará com vocês do modo como vocês têm sempre falado. Amém? Ah, mas Deus é comigo. Deus é comigo e eu não estou buscando obedecer a palavra de Deus. Ah, Deus está comigo, Deus é comigo, Deus está comigo. Eu digo que Deus está comigo, mas não faço conta da pregação do Evangelho de Deus. Nem muito menos estou disposto a querer me arrepender, largar a mão dos desejos, das paixões mundanas. Amém? Como é que Deus está comigo se Deus tem falado comigo, me chamado, e eu não estou pronto para atender a chamada? Como é que Deus está comigo se Deus tem falado comigo para mim fazer a vontade dele, sendo ele aquele que conhece o melhor para o meu futuro, e eu não faço nem conta? Olha para cá. Amém? Olha para cá. Veja a situação. Olha para cá. Se nós estivéssemos aqui falando sobre bênção financeira, olha para mim. Não precisava ter batuque nem nada não. Não precisava ter forroseado não. Se nós estivéssemos falando aqui sobre bênção financeira, amém? Sobre bênção na relação amorosa. Se estivéssemos falando aqui, amém? Sobre como Deus iria destravar as bênçãos dele na tua família. Se eu estivesse falando aqui sobre 3 passos de como vencer na vida, se eu estivesse falando aqui sobre como ter um casamento abençoado, como ter um negócio abençoado, irmão, isso aqui não cabia de gente não. Mas como a gente está falando sobre a importância da salvação da alma, da eternidade, sobre a importância da pessoa valorizar a fé no Evangelho e ouvir a palavra do Evangelho e praticar a palavra do Evangelho. Olha como. O que tem de igreja por aí, olha para mim, lotada de gente que só está atrás de bênção. Amém? Amém? E todo mundo quer ter uma vida financeira abençoada. Quer ou não quer? Todo mundo quer ter um casamento abençoado, quer ou não quer? Uma família abençoada, quer ou não quer? A saúde abençoada, quer ou não quer? Mas de onde fica no final das contas? O que adianta a pessoa vai passar a vida todinha na igreja, longe do verdadeiro evangelho, amém? Que confronta o pecado, que confronta a vida errada, que nos chama para mudar de vida. O que adianta a pessoa passar a vida toda na igreja fugindo desse tipo de pregação, que nos confronta, que nos chama para mudança, que nos chama para uma vida de verdade com Deus, e, acima de tudo, que vivamos uma vida de verdade com Deus, para no final das contas obtermos a vida eterna. As pessoas estão fugindo desse tipo de mensagem de pregação dentro da igreja. Porque para elas é penoso. Amém? Elas querem essa vida, elas querem esse plano terreno.
Amém? Mais um belo dia, olha para cá. Mesmo próximo, olha para mim. Mesmo na porta do céu. Essas pessoas que fogem tanto, que correm tanto. Mesmo ainda. Estão lá, estão na igreja. Estão frequentando cultos. Sim ou não? Sim. Estão na porta do céu. E mesmo assim, ainda vão ser rejeitadas. Você está na porta de entrar e ainda ser rejeitado na porta. Diga misericórdia. A realidade desse capítulo 13 de Lucas fala sobre isso. A pessoa vai estar na porta e ainda vai ser rejeitada. Agora imagina aqueles que nunca pisaram na igreja. Porque na mente deles, eles não precisam. A palavra de Deus diz, se o juízo de Deus começa dentro de casa, imagina naqueles que estão de fora. É o apóstolo Pedro que escreveu isso. Se o juízo de Deus começa com os de casa, imagina aqueles que estão de fora. A pessoa está pensando, não, mas vale eu que não vivo numa igreja, mas não vivo uma vida tão errada. Aí é que é problema. Porque precisamos buscar quem? Deixa eu ter sonhos.